Nesse vídeo, eu irei falar sobre a instalação do Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook é uma IDE que é muito utilizada na área de ciência de dados, que engloba análise de dados e inteligência artificial, sendo necessário a instalação do pacote Anaconda. Esse, por sua vez, contém uma série de bibliotecas, além do próprio Python e do Jupyter instalados. Para isso, é só pesquisar Anaconda Python e no primeiro link, pular essa parte aqui do registro e escolher o sistema operacional correspondente, que no meu caso é o Windows. Eu já baixei o instalador porque é um pouco grande, em torno de 1 GB. Terminou de baixar o instalador, é só executar. Aqui ele vai dizer o local onde ele vai instalar, então ele precisa de 5 GB e tem uns 72 GB de espaço livre. Deixa só essa opção marcada, que é para criar um atalho. Essa opção de registrar o Anaconda como padrão do 3.12, eu não vou deixar marcado porque isso aqui seria interessante para o pessoal que vai fazer integração com o VS Code ou PyCharm. Como eu irei utilizar o Jupyter para projeto específico, eu vou deixar essa opção desmarcada. Agora, caso você for utilizar no próprio PyCharm ou VS Code, aí precisa deixar essa opção aqui marcada. Instalar. Aqui a instalação vai demorar um pouquinho. Agora já terminou de instalar. Desmarca essa opção, porque ele só vai aparecer um negócio na internet de instalado. Então ele vai abrir esse navegador, vocês podem fechar, mas antes de fechar, pode perceber que algumas coisas ele já estão instaladas, então outras precisa instalar, fechar. Yes. Então, para verificar se o Jupyter está instalado, é só iniciar, digitar Jupyter, espera um pouquinho. Então, perceba que ele vai rodar no navegador de vocês. Aqui ele vai listar toda a pasta do computador. No caso, eu costumo deixar aqui nos documentos. Então, pode perceber que aqui tem algumas pastas de projetos que eu já realizei. Então, eu vou aqui em aulas, vou criar um novo notebook. E aqui eu vou executar aquele comando. Instalar. Então ele vai mostrar aqui a saída. Para renomear o nome do arquivo, é só clicar aqui e vocês dão o nome que quiserem. Então eu vou deixar nome de teste. O Jupyter ele vai ser utilizado lá mais para frente em alguns projetos como de automação, de extração de informações de arquivo PDF, entre outros, porque ela é um ótimo sistema para realizar testes e depois eu pego esses testes que eu já realizei e jogo para o PyCharm. Outro editor de código que assimila o Jupyter, caso vocês não queiram instalar, é o Google Colab. Então, só digitar Google Colab, ele é online, então só precisa de um login no Google, uma conta no Gmail no caso. Vou criar um novo notebook e aqui ele vai executar em formato de célula, do mesmo jeito que é o Jupyter. Então, ele vai mostrar aqui a informação. Olá, mundo. Eu, particularmente, gosto do Jupyter. Agora, caso vocês estejam no lugar e não tenham o Jupyter instalado, pode usar o Google Colab para realizar os testes. Agora, se você seguir o mesmo passo a passo de instalação e mesmo assim não estiver reconhecendo o comando do Anaconda Prompt e, consequentemente, do Jupyter no menu iniciar, é sinal que ocorreu algum problema durante a instalação. Para contornar isso, o primeiro passo que vocês irão seguir é ir no painel de controle, na parte de programas, desinstalar um programa, pesquisar Anaconda 3 e desinstalar o Anaconda 3. E após isso, vocês irão reiniciar o computador. Não pulem essa etapa é muito importante. Feito isso, e aqui no colocar o C, usuário, no meu caso é Victor, pegar essa pasta após reiniciar o computador e apagar. Por que tem que apagar essa pasta? Porque quando novamente instalarmos o Anaconda, ele vai instalar toda essa dependência nesse caminho com o nome dessa pasta, Anaconda 3. Caso exista, ele vai aparecer essa mensagem que já existe essa pasta e vocês terão que deletar essa pasta para poder instalar novamente. Então é só seguir esse passo a passo. Vamos executar aqui como administrador. Vai aparecer essa janela, clique em sim. Next, eu aceito. Na primeira vez, instalou como somente para mim. E aqui vocês irão marcar essa opção para todos os usuários e repetir o processo. Vou cancelar. Se mesmo assim vocês repetirem esse processo de apagar o Anaconda, reiniciar o computador, apagar a pasta chamada Anaconda 3 e instalar como administrador, e mesmo assim não tiver reconhecido o comando, geralmente é um problema de incompatibilidade. Ou seja, a versão mais recente do Anaconda está dando algum problema de incompatibilidade com o seu sistema operacional. E para resolver isso, vem aqui, a registração, documentação, aqui vai ter a instalação do Anaconda. E aqui ele vai ter o versionamento do sistema operacional. No caso do Windows 7, ele recomenda instalar a versão 2019.10, Windows 8, 2022.10. O que eu vou recomendar para vocês é instalar essa versão do 2019.10, que é referente ao Windows 7. Clique aqui em arquivo, nova guia, e vamos pesquisar o
essa versão. No caso do Windows, é só baixar essa versão aqui e instalar ela. Geralmente não vai ter problema com essa versão. Feito isso, agora vamos para a parte de configurações do Jupyter. Note que a primeira coisa que quando eu pesquiso pelo Jupyter, ele vai abrir no disco local C. Então, eu geralmente tenho que navegar para a pasta que eu quero. Então, vamos supor que eu quero fixar uma pasta. Nesse caso, aqui está em documentos e aulas. Ou seja, toda vez que eu abrir o Jupyter, eu quero que ele abra nesse caminho. Então, como a gente vai dizer para o Jupyter abrir em um caminho específico? E aqui na conta prompt, e vocês vão digitar esse comando. Jupyter notebook generate config. Pronto. Então ele escreveu nesse caminho aqui, seu usuário Victor Jupyter Notebook config. Ele criou esse arquivo chamado Jupyter Notebook config, que tem todas as configurações do Jupyter. Agora eu vou abrir o bloco de nota e irei navegar até esse diretório. Este computador, deixa eu colocar o C, usuários, Victor.jupyter, e aqui eu vou pedir para listar todos os arquivos. Esse arquivo de configurações, ele pode ser alterado tanto pelo bloco de nota, como pelo próprio PyCharm. E aqui eu vou descer. E nessa seção que vamos alterar a parte do diretório padrão do Jupyter. E essa linha que comanda isso. Então, para colocarmos um novo diretório no Jupyter, basta selecionarmos um caminho, que nesse caso eu vou selecionar esse aqui. Passar entre aspas, e quando estamos lidando com um caminho no Python, tem que passar um Rzinho para o Python entender que isso que estamos passando depois do R, ou seja, tudo que está entre aspas é o caminho. Tirar esse comentário, salvar. Após isso, pesquisar por Jupyter, abrir o local do arquivo e em propriedades apagar esse user profile e depois o home path. Aplicar, ok. Vou fechar o Jupyter e abrir novamente. Perceba que ele já abriu nesse novo diretório que eu defini como padrão, só que eu não gosto de fazer isso, pois ele não me permite navegar entre as pastas do disco local C. Ele só vai permitir navegar entre as pastas e os arquivos desse diretório. Então, eu vou voltar para configurações iniciais, comentar essa parte, propriedades, ok. Então agora ele voltou para o disco local C. Outra coisa que vocês podem fazer na parte de configurações é alterar onde ele vai abrir por padrão o navegador. Quando se instala seu Jupyter, ele utiliza o navegador padrão de vocês. No meu caso, eu utilizo o meu navegador padrão, que é o da Microsoft, que é o Edge. Vamos supor que eu queira alterar isso para usar agora o Google Chrome. Então, eu vou abrir o Google Chrome aqui, em configurações, navegador padrão, e vou tornar o Google Chrome meu navegador padrão, fechar o navegador ou fechar o Jupyter e iniciar novamente. Aí a partir disso ele vai abrir no Google Chrome arquivo Jupyter. Agora, mesmo se realizar esse passo a passo e não conseguir abrir no Google Chrome, então vai pesquisar essa linha aqui, essa linha do navegador que vocês querem que torne padrão. No caso, como eu quero o Google Chrome, vou precisar para o Google Chrome e no local do arquivo, propriedades, vou copiar aqui, vou modificar para deixar aspas simples. E é importante no caso tirar esse comentário aqui, salvar o arquivo, e a partir disso aí, quando abrir novamente o Jupyter, ele já vai abrir por padrão no Google Chrome.
Eu vou botar aqui para comentar, que eu não quero isso. Salvar. E essas são as configurações do Jupyter.